pessoal, eu sou a Nathalie, sejam bem-vindos ao Fanatic e hoje a gente vai falar sobre o episódio 3 de Entrevista com Vampiro. Semana passada eu fiz um vídeo de primeiras impressões da série e vocês gostaram, comentaram que gostariam de assistir mais vídeos sobre a série, então a gente vai se encontrar aqui toda semana pra falar sobre ela. Então se você também tá acompanhando Entrevista com Vampiro, não deixa de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos e outros conteúdos que eu trago aqui toda semana. Bom, a série continua maravilhosa e esses dois últimos episódios, né, o 2 e o 3, mostraram bastante desse início, né, esses primeiros passos do Louis como vampiro. Então a gente vem acompanhando os altos e baixos, né, desde o momento de euforia ali, quando ele acaba de ser transformado, até algumas dificuldades que estão acontecendo agora entre ele e o Lestat, entre ele e a família e também com o seu trabalho. Então no episódio 2, o Louis ele tenta ainda se encaixar no estilo de vida do Lestat, né, no que o Lestat acredita. Já nesse terceiro episódio, ele já impõe que ele não quer seguir os mesmos passos que o Lestat. E agora a gente começa a ver realmente o Louis, que quem lê os livros, quem viu o filme dos anos 90, já conhece, né? Que é esse cara que vai questionar a imortalidade, vai questionar ser vampiro, vai querer buscar soluções, vai querer permanecer conectado com a sua humanidade. Só que a forma como a série tá trabalhando isso é muito interessante, porque como a gente falou semana passada, o fato do Louis ser um homem negro traz muitas camadas pro personagem. Então a gente tem 3 pontos principais desse episódio, eu acho, então eu vou falar sobre cada um deles separadamente, que são a família do Louis, a relação dele com o Lestat e a parte do trabalho. Começando com a família do Louis, é muito doloroso de assistir esse processo pelo qual ele tá passando, né? O Lestat fala pra ele que não vai ser fácil, que ele vai ter que se afastar, mas o Louis, ele quer continuar conectado com a sua vida humana. Então, no episódio 2 já teve a questão super dramática, né, dele quase ter mordido o sobrinho. E dessa vez a gente tem um desentendimento bem feio entre ele, a mãe, o cunhado, a irmã, que realmente eu acho que é um momento de ruptura, né, que ele não vai conseguir mais se aproximar deles, pelo que eles falam. Ele já tá distante, ele tá sumido da família, quando aparece lá, aparece à noite, não participa da família da maneira normal, digamos assim, né, como todo mundo participa, e pesa muito pro Louis o fato da mãe dele ter enxergado o demônio nele. Então essa é a primeira pecinha, né, que vai pesar no Louis que a gente vê no final do episódio. E todo esse desentendimento entre ele e a família é muito triste também, porque quando a gente fala de histórias de vampiros, a gente tá falando da imortalidade, então você vai ver todo mundo que você conhece, que você ama, morrendo, mas aqui a gente vê que ele não perdeu a família pra morte, ele perdeu a família porque eles deram um ultimato. Então toda essa parte da família é muito triste de ver que ele tá tentando, mas ele não quer aceitar que as coisas mudaram. E o outro ponto que começa a complicar bastante é o relacionamento entre o Louis e o Lestat. Nesse episódio, o Louis realmente ele começa a fazer questionamentos e tentar arrumar soluções pro que ele não quer fazer, né, que é matar pessoas. Então ele até fala, tipo, se a gente matasse só quem é ruim, mas isso não vai muito tempo pra frente e ele já começa a consumir sangue só de animais. Inclusive, eu amei o momento que o Lestat fala: eu temo pela população felina de New Orleans. Gente, sério, o Lestat, ele é engraçadíssimo. Ele tem um humor super ácido, ele solta várias tiradas. Eu adoro esse personagem e o ator tá incrível, dou altas risadas. Especialmente no episódio 2, eu ri bastante com ele. Nesse as coisas estavam um pouco mais sérias, mas ele sempre tem alguma frase muito boa e essa da população felina me pegou muito. Mas bom, o fato do Louis não beber sangue humano, não fazer parte dessa ideologia, né, do Lestat, digamos assim, de que eles são esses seres superiores e de que eles têm que viver a vida do jeito mais livre possível, começa a complicar as coisas entre os dois, porque eu acho que o Lestat, ele tinha essa fantasia na cabeça dele de que ele ia arrumar esse companheiro pra imortalidade, que tudo ia ser perfeito e eles iam super se conectar, mas eles estão em lados opostos. O Louis não consegue se enxergar nesse mesmo lugar que o Lestat se enxerga, né? Então isso começa a causar problemas. E também o fato do Louis não estar bebendo sangue humano começa a mexer com ele. Ele até comenta que a libido dele não está a mesma, ele se sente um pouco enfraquecido, então é como se ele tivesse mal alimentado o tempo todo, meio com fome o tempo todo, que faz ele ficar meio
mal-humorado e enfraquecido. E além de tudo isso, a gente ainda tem a questão do ciúme, que a gente tem uma conversa ali, meio que um acordo entre os dois, né, de que eles podem se relacionar com outras pessoas, contanto que eles voltem um pro outro. E eu achei muito engraçado que quando o Louis questiona isso, que o Lestat acha super engraçado e tal, mas no momento que o Louis fala, então eu posso ir pegar quem eu quiser, e o Lestat, tipo, claro! E dá pra ver que não tá tudo bem pra ele, né? O Lestat claramente é uma pessoa bastante possessiva e isso só se prova depois ao longo do episódio. E aí tem o fato de que o Lestat foi atrás pra ver o Louis com o Jonah, porque eu acho que o Lestat tava tentando cavucar, tipo, qual que é o problema? Por que a gente não tá mais tão próximo? Será que ele vai ficar mais feliz com esse cara do que comigo? Então, é uma montanha-russa de sentimentos entre esses dois, né? Não tem como, é uma relação muito complexa e muito explosiva, né? A qualquer momento, alguma merda pode acontecer, e especialmente por tudo que o Louis tá passando, né? Tem toda essa questão da família que já deixa ele muito chateado, e tudo meio que culmina, assim, na questão do trabalho, né, do Azalea. Então, no começo do episódio, a gente vê que tá rolando esse decreto, né, 4.118, que basicamente é pra segregar ali Storyville. Então, é pra tirar as mulheres negras que trabalham ali e colocar elas numa parte específica da cidade. E isso atinge diretamente o empreendimento do Louis, que tem muitas pessoas, muitas mulheres negras que trabalham lá. E esse decreto, de fato, foi proposto em 1917 nos Estados Unidos. Então eu achei muito interessante como a série pegou realmente um ponto histórico verdadeiro e colocou dentro da história pra complementar esse personagem. Então eu achei isso bastante interessante e isso realmente vai desencadear uma sucessão de acontecimentos ao longo desse episódio que vão ser muito importantes pro Louis. Então ele passa meio que o episódio inteiro tentando contornar a situação. E de novo a gente vê essas relações entre ele e os caras brancos ali que são poderosos. E a gente vai sentindo que rola um incômodo da parte deles, né? Do fato do Louis ter crescido, ter comprado aquele lugar tão grande, ser tão bem sucedido. E não é à toa que o Louis ele se sente muito perseguido nesse episódio, porque parece que a cada decreto, a cada lei, a cada situação que surge, parece que tá tudo apontando contra ele. E é o que eu falei no vídeo anterior, né? O fato do Louis ter grana e ter os empreendimentos dele não muda o fato de que ele ainda é um homem negro em 1910. Então é muito interessante como todos esses pontos da vida do Louis estão muito interligados. Eu acho que a série tem costurado muito bem no roteiro a construção desse personagem e desses vários aspectos da vida dele e como isso afeta ele como pessoa, como humano e como vampiro. Porque o fato dele não estar se alimentando como teoricamente ele deveria, né, com sangue humano, vai fazendo ele ficar mais com uma sede, né, com uma fome maior ainda, e com tudo isso que tá acontecendo, ele meio que vai virando essa bomba, né, prestes a explodir. Então ele toma uma atitude um pouco arriscada depois que corta a energia do Azalea, né, que ele coloca uma placa escrito apenas homens negros em resposta, né, aos vários empreendimentos que só permitem pessoas brancas. E aí disso depois chegam lá pra fechar de fato o Azalea, e aí o Louis realmente perde as estribeiras e resolve se vingar. E essa cena dele realmente cercando ali o Fenwick, eu vou confessar pra vocês que foi minha cena favorita desse episódio. Eu achei muito foda. Ver o Louis, né, agindo como um vampirão mesmo é sempre muito bom. Eu acho que o Jacob Anderson continua sendo um ator maravilhoso. E toda a construção da tensão dessa cena é muito boa, que você vê que ele vai percebendo que o Fenwick, o coração começa a acelerar, que ele começa a ficar nervoso. Aí tem o momento do tiro que é incrível, que já dava pra perceber que isso ia acontecer, né? E que ele ia ver que não vai adiantar muito ele atirar no Louis. Então toda essa cena eu achei muito foda e coroado com basicamente um protesto, né, de expor realmente o corpo dele com a placa escrito Whites Only. E aí realmente vira um completo caos. E a gente vê que não só o Azalea é atacado, mas sim todas as outras pessoas negras, todos os outros estabelecimentos, todas as outras casas. E aí começa a rolar esse questionamento, né? O Louis tá fazendo isso por ele, pelo ego dele, ou ele tá realmente fazendo isso pelo povo dele, como ele diz. Que até é uma coisa que o Lestat questiona, porque parece que ele foi realmente sendo levado pelos próprios sentimentos dele, mas é claro que é uma situação muito complexa, porque é um acúmulo de N situações, de vários anos que ele tá ali convivendo com essas pessoas e sempre sendo discriminado, sempre sendo diminuído por esses caras. Então realmente é muita coisa pra ele
segurar, que foi até um momento muito interessante do episódio anterior, né? Que ele ataca aquele cara que ele tava fazendo negócios, e aí o Lestat pergunta, mas o que ele fez pra você? E ele fala, ele disse que eu fiz um bom trabalho. Porque tudo, a forma como as pessoas falam com ele, tratam ele tem que sempre ser o bom negro, né? Então é muito pesado tudo que o Louis já tem que lidar antes, e aí agora, sendo um vampiro, as coisas ficam mais acentuadas, né? Parece que tudo fica muito mais intenso, muito mais forte, até porque agora ele tem esse poder que ele consegue ouvir os pensamentos das pessoas, então ele tem certeza absoluta do que esses caras pensam sobre ele. Então, realmente, como que você controla você atacar, você revidar, se você tem o poder pra isso? Então, eu achei esse episódio muito, muito interessante, e eu tô bastante curiosa pra ver quais os próximos passos do Louis, porque no final ele encontra, né, nas palavras dele, a sua luz, a sua glória, a sua redenção. E a Glória é realmente essa personagem que tem uma relação muito próxima com o Louis, e que ele meio que quer colocar debaixo da asa, quer proteger, mas a Glória tem os seus próprios sentimentos, então eu tô muito curiosa pra ver semana que vem a chegada dela e como que vai ser o processo dela ser transformada e ser uma vampira, né, ser uma garota negra também nessa época. Então acho que a série vai trabalhar de uma forma muito interessante ela também. Tô muito curiosa, muito empolgada, estou absolutamente amando essa série. Então comenta aqui embaixo se você também tá gostando, qual que foi a sua cena favorita desse episódio. A minha, com certeza, foi o Louis atacando o Fenwick. Eu achei absolutamente icônica essa cena, então me conta aqui nos comentários qual que foi a sua, vamos trocar ideia aqui embaixo, e eu espero ver vocês no próximo vídeo, então não deixa de se inscrever no canal, tá bom? Até lá, tchau!